Gelo e fogo, dois elementos muito importantes presentes neste universo e talvez na história do desenvolvimento do mundo conhecido. Como assim? Você está vendo agora o extremo sul da América do Sul, região da Patagônia, Argentina, a ilha da Terra do Fogo, Tierra del Fuego, abaixo do Estreito de Magalhães. A Terra do Fogo, portanto, está ao lado do gelo da Antártida. Este antigo mapa de Urbano Monte é muito interessante, é particularmente interessante, porque mostra uma Terra del Fuego muito diferente do que acabamos de ver. O fato é que este incrível planisfério de Urbano Monte mostra a Terra del Fuego, a Terra do Fogo, um pouco diferente da Ushuaia que nós vemos neste ficheiro da NASA, divulgado pela Agência Espacial Norte-Americana. Mas olha que interessante, aqui nós vemos que todo o contorno, ele é coberto por uma nuvem densa, provavelmente uma nuvem densa polar, oriunda da Antártida, como se estivesse até cobrindo algo. Uma informação que talvez nem todos saibam é que Terra do Fogo, junto com a Antártida Argentina e ilhas do Atlântico Sul, é a província mais meridional da República Argentina, localizada na região patagônica. E esta é a região que ela engloba. Esta região aqui da Argentártida, como é chamada, é a região que a Argentina reivindicou o direito e a territorialidade. E todas essas reivindicações foram suspensas desde o Tratado da Antártida. Tratado assinado dia 1º de dezembro de 1959 pelos países que reclamavam a posse de partes continentais da Antártida, firmava o compromisso dessas nações a suspender suas pretensões territoriais por período indefinido. A título de curiosidade também, as Falkland Islands, ou as Ilhas Malvinas, que pertencem à Inglaterra e que a Argentina reivindicou em 1982, levando a uma guerra, um conflito entre a Argentina e a Inglaterra, que a Inglaterra venceu, havendo, portanto, um declarado interesse internacional nessa região, um interesse britânico. Voltemos então ao mapa de Urbano Monte. Vamos observar aqui. Neste local é marcado o Estreito de Magalhães. E aqui já é a Terra del Fuego. E observe o tamanho da chamada Terra del Fuego aqui. É realmente um continente, praticamente. Toda essa marcação em vermelho. E mostrando também o chamado Oceano do Sul, Glaciato, onde inclusive havia um rei, que é o rei de Portugal. Que é interessante, Que dá a entender que Portugal já havia penetrado nesta região ao sul da Terra do Fogo de Urbano Monte, que trazia ainda algumas outras ilhas, E aqui nós temos uma figura interessante, o rei da Polônia. Que curioso isso, Países eslavos aí então, será que estavam ativos nessa época, nas grandes navegações? Mas observe aqui essa entrada, que leva ao Oceano Glacial do Sul, segundo este mapa de Urbano Monte. Aqui nós vemos uma outra terra, inclusive, com criaturas míticas desenhadas. Aqui podemos ver um centauro. E aqui algo que parece ser um dragão. E o nome é Terra Galega. Como que galega, A Groenlândia, no norte, também pode ser lida como Terra Verde, no Polo Norte. Mas o fato é que essa enorme Terra del Fuego, aqui para o sul, levou alguns pesquisadores a muito especularem a respeito desta configuração do nosso sul. Observe aqui marcado o misterioso Cabo Horn, o Estreito de Magalhães, o Canal de Beagle e o Ushuaia. Será que temos mais um continente? Vamos dar uma olhada em algumas evidências no decorrer desse vídeo. Esse mapa de Buache, de 1739,
nos mostra exatamente isso. Olha só como ele traçou o mar glacial antártico, no Círculo Antártico, com um pedaço de terra separado do restante. Compare agora com o mapa de Urbano Monte, que acabamos de ver. Podemos ver algumas semelhanças, né? Nesta terra especificamente, a Terra del Fuego, uma terra de fogo e gelo no sul da América, em plena Era do Gelo. Isso é muito interessante. Bom, você está num canal do YouTube, então já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Embaixo do vídeo tem o sininho de notificação, marca lá para receber as notificações dos vídeos do canal Além da Nuvem. Vambora! O vídeo passado, chamado A Antártida Proibida, exposta em mapas antigos, que você está vendo aqui, expôs algumas coisas interessantes em relação ao continente antártico. Nós vimos diversos mapas que mostravam a Antártida sem gelo, antes do último inverno chegar. Como assim, Márcio? O último inverno? Bom, isso me lembra O Mundo de Gelo e Fogo, de George R.R. Martin, o autor de Crônicas de Gelo e Fogo, que apesar de ter sido um grande best-seller, a maioria de nós ficou conhecendo apenas com a série da HBO, Game of Thrones, que conta a história de um mundo definido por gelo e fogo, onde algumas famílias brigavam pelo trono de ferro. Isso, é claro, até que o inverno chegasse. Winter is coming. E todos temiam a chegada do rigoroso inverno e todo o mal que viria com ele. Das terras além da grande muralha de gelo que dividiam o mundo dos vivos, do terror do inverno gelado e as criaturas que vinham com ele. Esse mapa coloca as terras do mundo de Game of Thrones dispostas, de modo a podermos ver e situar. Este mapa mundi de Pietro Visconti mostra o nosso mundo, segundo o autor, em 1321. E este mapa aqui, o mapa mundi bianco, é uma tentativa de representar o nosso mundo em 1436, antes, portanto, das grandes navegações que chegariam às Américas. Aqui nós temos o mapa da Terra de Fogo e Gelo, de Game of Thrones, à sua direita. E à sua esquerda você vê o mapa que Fernão de Magalhães teria usado para chegar às Terras do Sul. Qual seria o formato da Terra antes do grande inverno chegar? Segundo estudo realizado na Universidade do Arizona, a temperatura da Terra na Era do Gelo, que os cientistas estimam ter ocorrido há 20 mil anos atrás, era de 7,8 graus Celsius, o que é somente 6 graus Celsius a menos do que a temperatura média da Terra no século passado. E o que é mais interessante, segundo os cientistas, nós ainda estamos numa Era do Gelo, pois em termos glaciológicos o termo Era do Gelo implica a presença de extensos mantos de gelo tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul, e segundo esta definição encontramos-nos ainda numa Era do Gelo, pois tanto o manto de gelo da Groenlândia como o manto de gelo antártico ainda existem. Portanto, a Era do Gelo mais recente atingiu o seu ponto alto durante o último máximo glacial, há cerca de 20 mil anos atrás. Outra informação interessante é a respeito da cientista que está prevendo uma mini Era do Gelo em 2030, Valentina Zarkova, da Universidade de Nortúmbria, que se baseia nos movimentos de duas ondas magnéticas produzidas pelo Sol. Segundo ela, o modelo apresentado e os dados apresentados possuem 97% de precisão. Este modelo dos cientistas russos é um modelo matemático que prevê mudanças globais e que a Terra começará a se resfriar a partir de 2021, para entrar em uma mini Era do Gelo em 2030.
E logicamente que jornais da grande mídia já se apressaram em chamar isso de um mito, até porque contraria todo o discurso baseado no aquecimento global. Então ainda há um debate em relação a isso. Mas vamos em frente. A expressão Era do Gelo, ou Idade do Gelo, período glacial ou Era Glacial, é utilizada para designar um período geológico de longa duração de diminuição da temperatura na superfície e atmosfera terrestres, resultando na expansão dos mantos de gelo continentais e polares, além dos montes alpinos. Ao longo de uma era do gelo prolongada, ocorrem períodos com clima extra-frio, designados glaciações, intercalados por períodos de clima menos frio, chamados de interglaciais. Portanto, presta atenção nessa parte, em termos glaciológicos, ou seja, o estudo das eras glaciais, o termo Era do Gelo implica na presença de extensos mantos de gelo tanto no hemisfério norte como no hemisfério sul. Ora, não é isso que nós temos hoje? Mantos de gelo na Antártida, mantos de gelo na Groenlândia, e nós vimos tanto no último vídeo evidências de uma Antártida sem gelo, quanto no projeto Format, um Polo Norte sem gelo. Inclusive a Groenlândia era chamada de Greenland, Terra Verde, e hoje está debaixo do gelo. Portanto, ainda estamos no período do inverno glacial. Apenas encontramos um momento de menos frio. O ápice já passou, o inverno já veio, digamos assim. Vamos dar uma olhadinha no mapa. Saindo um pouco da Antártida, vamos para Brasília. Mas será que temos que sair da Antártida para conhecer Brasília? Neste belo mapa de Oron-Sifune, podemos ver esta representação interessantíssima da Antártida. Aqui temos ele em cor. Esse mapa é de 1540 e chama atenção para essas duas regiões aqui. Além de vermos a América, aqui, nomeado inclusive, o sul da América do Sul, nós vemos também nomeado aqui esta região chamada Brasília Regio, que quer dizer região. A pronúncia correta é Brasiliae. A primeira referência ao nome Brasília em mapas antigos. Sim, ela estava na Antártida. Que região é essa da Antártida? Como essa região já era conhecida e nomeada nessa época? Outra região citada é essa, Patalis. No centro nós vemos uma marcação chamada Círculos Antárticos. E em latim, abaixo de onde está escrito Terra Australis, região da Terra Australis, como era chamada, nós temos esta frase aqui: Center inventa fede non dupleni cognita, que em latim significa centro, ela foi encontrada, mas ainda não totalmente conhecida. Isso é um problema, pois como vimos no vídeo anterior, a Antártida, para a versão oficial dos fatos, ainda não tinha sido avistada nessa época. Eu estou aqui agora no site da National Geographic e o título da matéria é Quem realmente descobriu a Antártida? Depende para quem você pergunta. Em 1820, duas expedições rivais partiram para o continente gelado, mas apenas uma poderia ser a primeira. Basicamente, uma expedição russa e uma expedição britânica partiram, disputando quem, como está escrito aqui, entre aspas, descobriria o continente gelado. A Terra Australis Incognita, que significa basicamente Terra Desconhecida do Sul, em latim. Diz também que o capitão James Cook passou 3 anos procurando por este continente durante sua segunda viagem de 1772 a 1775. É alegado que ele chegou ao Círculo Antártico, mas não até o continente antártico. Aqui vemos o capitão James Cook, explorador da Marinha Real Britânica e também membro da Royal Society, a Sociedade Real da Inglaterra. Bom, então em 1819 a Rússia encarregou Fabian von Bellinghausen de navegar mais ao sul do que James Cook.
E em 27 de janeiro de 1820, ele avistou gelo sólido, uma terra que agora é conhecida Terra da Rainha Maud. 3 dias depois, o oficial da Marinha Britânica, Edward Bransfield, avistou a ponta da Península Antártica. Essa é a versão oficial. Os americanos não ficariam muito atrás e John Davis, caçador de focas e explorador, foi a primeira pessoa a pisar em terras antárticas pela história oficial em 1821. Então, basicamente, a versão oficial diz que, de repente, em 1819, do nada, rolou uma corrida do gelo. Não uma corrida espacial, uma corrida para ver quem iria descobrir a Antártida. Entre Inglaterra e Rússia, duas grandes potências da época. E a expedição russa chegou apenas 3 dias antes que a expedição britânica. E já no ano seguinte, reza a ciência, ou a lenda, porque nesse tipo de situações as coisas se confundem um pouco, o que é de fato ciência, o que é lenda, o que é versão oficial. Uma vez que o obscurantismo é que impera, em 1821, um americano fincou então a bandeira na Antártida. Tá, mas e os mapas anteriores que contrariam essa historinha para boi dormir? Pergunta número 2. E o que afinal levou essas duas nações, Rússia e Inglaterra, de repente saírem como que disputando uma corrida para ver quem chegaria primeiro, lá pelas bandas da Terra del Fuego, a Terra do Fogo, agora coberta por gelo? Temos o primeiro problema aqui porque estamos falando de 1820 contra 1540. São 280 anos de diferença. Com esse mapa que vamos ver agora, de 1781, de Boas-Neneville, uma projeção polar, que é o equivalente à projeção azimutal equidistante, também estudamos este mapa em vários detalhes dele, né? No formato. E tem um problema aqui. O primeiro problema é o Porto de Drac, datado aqui de 1577, nas terras antárticas. Esse mapa, particularmente, ele é bem interessante porque ele traça várias rotas glaciais, né? Como essa aqui, rota de M. Halley, de 1700, por M. Halley, rota do St. Louis, em 1708, rota de Drac e o Porto de Drac, já em terras antárticas. Esta rota que nós vemos aqui é a rota de Magellan, de 1520, que é a rota de Magalhães, né? Então vale notar que Magalhães fez essa rota em 1520, ou seja, 300 anos antes da descoberta da Antártida. Então é uma história muito mal contada essa, né, de que ninguém conhecia a Antártida. E você sabe o que é esse vermelho marcado aqui, que vai desde a Austrália, continente austral, está escrito aqui, continente do sul, diga-se de passagem, passando aqui por essa parte da Ásia, da Rússia, da América do Norte, da América Central e da América do Sul, até a ponta dela aqui. Você sabe o que é isso daqui? Pela legenda, significa, em francês, terras inclinadas ao grande mar. Aqui nós temos um grande mar descrito. Mas será que este é o único grande mar? Terras antárticas que devem bloquear o grande mar. Então, esta região aqui já era considerada parte deste grande mar, e observe que não está falando do Pacífico. Aqui nós temos o chamado Mar do Sul, o Mar Setentrional, que é o Mar do Norte, o Mar do Sul do Pacífico, e aqui já começa a falar em grande mar, e aqui fala sobre contornar o grande mar. Então seriam áreas voltadas para o chamado grande mar. Seria este grande mar o mesmo mar que conduz as terras para além da Antártida? Do outro lado não há nada de anormal, é o Oceano Índico, normal, abaixo da Índia. Aqui nós temos o Oceano Meridional, e apenas é chamado Atlântico nessa região aqui, entre a Península Ibérica
e o norte da América do Sul, América Central e América do Norte, que está representada bem menor aqui do que a América do Sul, né? Devido às distorções que são inclusive nomeadas e pontuadas estas distorções aqui, tá? Nessa parte escrita do mapa. Aqui com a rota do Abel Tasman, né, da terra da Tasmânia, de 1642, já bem ao sul, inclusive passando bem ao sul da África do Sul. E aqui em cima nós temos as terras antárticas que devem limitar o Grande Mar. Estudos como esse nós estamos desenvolvendo no projeto Formate de uma forma ainda mais didática, no formato de aulas realmente. Então, se você deseja estudar conosco, apoiar essa pesquisa, venha para o projeto Formate. Entre no Instituto Licentia e vamos somar forças sobre esse e outros temas importantes. Instituto Licentia, porque a verdade importa.